Vocês deram sorte na vida de vocês. Já teve tempo, meu irmão, que você tinha que decorar os filos das algas, tinha que saber as clorofilas que a compõem, né? Você tinha que saber também a questão da parede celular, nada mais disso, cara. Eu sei que ainda insistem, botam as tabelas, porém pode ser que alguns vestibulares isolados ainda cobrem esse tipo de conteúdo. Mas Enem, UERJ e a grande maioria está muito mais preocupado com a sua relação ecológica e o fundamental dela, né, que é o fato dela ser autotrófica. Então vamos comentar, vamos ampliar um pouquinho para você saber o que você tem que realmente, né, tá ligadaço nas algas para fazer uma boa prova. Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. E o lance é o seguinte, ó, o cara tá falando pra gente que há muito tempo são conhecidas espécies de lesmas do mar com uma capacidade ímpar, guardar parte da maquinaria das células das algas, que consomem, né, e os cloroplastos, aqui, ó, ele deixou bem ligadão aqui para você, tá bem destacado, e mantê-los funcionais dentro das suas próprias células, obtendo assim parte do seu alimento, aqui, ó, parte do seu alimento. Investigadores portugueses descobriram que essas lesmas do mar podem ser mais eficientes nesse processo do que as próprias algas que consomem. Olha só que bacana. Então, essa adaptação, ele está falando em relação, tá, à ingestão aqui, à manutenção dos cloroplastos ativos. Ok? Confere a esse organismo a capacidade de obter primariamente. Então, cara, né, você poderia botar aqui, ó, como frente, né, muita gente bota como reinos, aí você entra em todo um detalhe lá os reinos. Você poderia falar na fisiologia celular para, né, trabalhar com um assunto aqui que no caso seria organelas, mais especificamente cloroplasto, beleza? Enfim, assunto de maneira bem basicona e eu quero ampliar com vocês, tá? Então lembrando que aqui a gente sempre faz isso, tá? Para a gente falar um pouquinho dos reinos. Beleza? Porque lembrem que aquela tradicional divisão em reino monera, ok? Ela vem falando de bactérias e tudo mais. Deixa ela quieta, né? Hoje a gente não vai falar de bactérias. Mas aí a gente caminha, né, exatamente para o reino protista, ok? Esse aqui que eu quero comentar um pouquinho mais, tá? Lembrando que depois de protista, ainda vem os fungos, beleza? Depois as plantas que vocês tanto amam, né? Um espetáculo. E depois os bichos. A bicharada aqui, né? No reino animalia, no reino metazoa. Beleza? Então, basicamente, a passagem de entendimento aqui de reinos que você tem que ter na tua vida. Só que o reino protista, ele surge, né, inicialmente para tratar dos protozoários, ok? Só que tem um detalhe, né? Os protozoários, eles são heterotróficos, ou seja, não produzem o próprio alimento, ok? Até que maluco olha para a alga, olha para a planta, olha para a planta, olha para a alga e fala, meu irmão, essa porcaria aqui na planta, mas nem com reza forte. E aí tiraram as algas, ok? Do reino plantae, beleza? Né? Tiraram, arrancaram fora. E aí falaram o quê? Vamos botar onde? Ficou esse drama. Onde que eu boto esta merda? Olha a falta de educação, filho. Então o que acontece? Botaram no reino protista. E a partir daí, do reino protista, ele passou a ser organizado em protistas, ok? Heterotróficos, beleza? Heterotróficos, maravilhoso, né? Exatamente quem, ó? Aqui os protozoários, tá? Então é importante ter um entendimento, né, de que esses caras são heterotróficos e são também o quê? Né? Os heterotróficos, eles são exclusivamente o quê? Unicelulares, beleza? Unicelulares. Isso é que é importantíssimo. Agora, mais importante ainda é você estar dominando as doenças, né, causadas por protozoários. Anota aí, vou falar as mais importantes para você, filho. Né? Não perca essa oportunidade para você já dar a primeira bisoiada. Pega um resuminho. Doenças se estuda dessa forma, várias vezes ao longo do ano, ok? E está aqui um estímulo para você pegar esse conteúdo, ok? Vai lá, doença de Chagas, malária, as duas mais famosas. Só que o Enem tem curtido muito cobrar quem? Leishmaniose, beleza? Essas três aqui com toda certeza. Mas temos muitas outras, ó, dos flagelados,
né, além da doença de Chagas, né, e da leishmaniose, a gente tem a giardíase e a tricomoníase, beleza? Lá nos esporozoários, além da malária, tem a toxoplasmose, importantíssimo, ok? E você tem também as amebas, né? Então você tem lá a entamoeba histolítica, importantíssimo, né? A gente fala de amebíase e tudo mais. Beleza? Então não deixe já dar... Cara, pega agora, pega aqui, ó. Pô, o Vitão falou, dá um stop aqui no vídeo, pega um resuminho e dá uma lida para você já ter um primeiro, né, impacto, aí, um primeiro contato com essa matéria. Beleza? Vão ter outros vídeos que eu vou fazer o mesmo com vocês. E aí, cara, vieram exatamente quem? Elas, as algas, né? Que vão ser os protistas, o quê? Autotróficos, ok? Autotróficos. Maravilhoso. Então, aqui estão as algas. Perfeito. Só que a alga, cara, além das ok? Também existem as pluricelulares. Você que tem uma prima, um primo mais velho, né? Já foi na praia lá, maluco, sempre pega, né, um bocado de alga, taca na tua cabeça. Bem comum. Essas algas são pluricelulares, né? Aquela que parece um alface, né? O pessoal chama de alface do mar, bem verdinha, né? E por aí vai. Mas como eu disse lá na introdução do nosso queridíssimo vídeo, vocês deram muita sorte, porque hoje dificilmente, né, são vestibulares ainda muito isolados, assim, que cobram, né, os filos, características e tudo mais. Então é muito complicado. Normalmente o que você tem que saber mais, tá, é a ideia, né, de serem autotróficos, ok? Tá? Em relação às questões ecológicas, né, você tem relações que a gente coloca lá como mutualismo junto aos quinidários, tá? Você tem a questão dos líquens, que também é importante a gente relacionar, beleza? Então a gente tem várias relações em que as algas elas acabam incluindo. Então, assim, o aspecto ecológico é muito mais importante do que o entendimento da decoreba, né, que antigamente caía, beleza? E o que vale a pena você também se ligar, né, porque dentro da ecologia a gente fala muito, é quanto à organização, ok, dos organismos, né, que vivem, né, em ambiente aquático, e você tem algas, né, que são unicelulares, que vivem na superfície, ó, dos oceanos e não vencem a corrente marinha, ok? Lembra que essa galera como um todo a gente chama de plâncton, ok? Plâncton. E as microalgas a gente chama de fitoplâncton, ok? E os microanimais que normalmente se alimentam do fitoplâncton, ok? São o zooplâncton, beleza? Então, plâncton são esses organismos que não vencem a corrente. Maravilhoso? Só que você só tem alga planctônica? Não. Você pode ouvir a expressão de algas bentônicas. E as algas bentônicas, ó, que vivem aqui, ó, né, no fundo, né, pode ser do mar, do rio, que for, são fixas, né, e ficam aqui presas, ok? Você já pode ouvir algumas expressões em relação a elas, tá? Como, por exemplo, quando a gente fala da poluição por petróleo, né? Qual o problema da poluição por petróleo? Você lambuza a superfície e dificulta a chegada de luminosidade lá no fundo dos oceanos. Então, essas aqui são as plantas, né, bentônicas. Show? E lembrando que os animais também que vivem aqui no fundo e tudo mais também são chamados de bentons, tá? Então, bento é uma classificação dos organismos quanto à questão de viverem aqui no fundo, né, do rio, do oceano, tá? Dos mares. Beleza? E tem a galera que nada, né? Aí você tem aqui um peixinho, né? Tem a tartaruga, um espetáculo, né? A tartaruga parece um pandeiro, né? E aí a gente chama de nécton, beleza? A galera que nada e vence a corrente. Beleza? Tranquilão? Então essa organização é importante, cara. Na ecologia a gente fala demais desse papo aqui. Maravilhoso? E outra questão que a gente relaciona, que vocês podem ver, aproveitar aqui o vermelhinho, é a questão da própria maré vermelha. Tá? Inclusive, fica aqui a dica, talvez o único filo, assim, dificilmente relaciona as clorofícias com algo hoje muito específico, né, que são essas algas verdinhas que a gente falou, né, principalmente, né, o alface do mar, que a gente chama, um espetáculo, tá? Mas quando a gente fala de maré vermelha, tá? Maré vermelha, na maioria das vezes, deixa eu botar aqui, maré vermelha,
a gente atrela aqui a um filo que são as pirrofícies, tá? Sendo que o gênero mais famoso que a gente tem, né, são os dinoflagelados, tá? Em termos de prova de vestibular, são os mais famosos, tá? Então isso aqui faz parte aqui, ó, das pirrofícies. Pirrofícies, ok? Tá? Então isso aqui poderia vir em uma prova ou outra também um pouco mais especificado, tá? Mas lembrando que esse fenômeno pode estar relacionado a questões naturais, mas normalmente, né, tem um ser humaninho, né, fazendo merda aqui, porque pode ser uma quantidade maior de matéria orgânica jogada no mar em alguma região, e as algas, muitas vezes, junto com o sol, né, tá batendo o sol aqui, porra, espetacular, né, mais matéria orgânica que é jogada, meu irmão, as algas proliferam. E elas naturalmente produzem uma toxina, só que em grande quantidade produzem muita toxina. E isso pode ser bem complicado para a vida dos animais que estiverem ali, inclusive a morte. Inclusive para a gente, ser humano, nós também podemos ser afetados, né, tendo náuseas, passando mal, né, algumas regiões, quando tem o fenômeno de maré vermelha, né, de maneira bem potencializada, é complicado você ficar perto do litoral, porque realmente incomoda, arde os olhos, é uma complicação só. Então, tem que ficar ligado. Beleza? Então, gente, essa questãozinha, ele está falando de cloroplasto, né? Ele está falando de alga, cloroplasto, e ele está falando do básico, né? Que é o fato desses seres, né, serem autotróficos, ou seja, eles produzem o próprio alimento. E de que maneira? Através da nossa queridíssima fotossíntese. E cara, a fotossíntese é importante para chuchu. Muito mais importante vocês aqui, ó, assistirem esse vídeo aqui, ó, tá? Esse vídeo bonitão, não deixem de assistir esse vídeo aqui, tá? Pegando todos os aspectos da fotossíntese, porque, meu irmão, essa questãozinha, bastava você ter um entendimento, né, mais simples possível, que quando a gente tem matéria inorgânica, CO2, água, na presença de luz, ok? O que acontece? A gente produz o quê? Matéria orgânica, ok? Matéria orgânica, C6H12O6, para, né, caracterizar a nossa queridíssima glicose, e de lambuja que o O2. Essa glicose que a gente classifica como um excelente carboidrato, beleza? Então ela já é fonte primária aí, né, de energia para os organismos e tudo mais, então essencial para a vida e provavelmente ajuda a vidinha fofa da lesma do mar. Espetáculo. Beleza, galera? Então espero que tenha, né, aprendido mais informações, porque a questão é muito, muito, muito tranquila, tá? É aquele lance dentro do conteúdo básico, né, ou específico. Essa aqui é bem básica, você só tinha que ter um entendimento, né, bem satisfatório, bem razoável aqui da nossa matéria do entendimento de alga. Beleza? Espero que tenham curtido. Forte abraço. Até a próxima.